Olá, minha gente, muito bom dia. Hoje, dia 15 de junho de 2018, estamos começando aqui pela Vale TV mais um programa A Voz do Povo. Hoje, iremos fazer novamente uma análise daquela matéria que exibimos ontem sobre o lixão de Goianésia. Nós recebemos algumas ligações, moradores da cidade nos cobrando e pedindo que a gente repetisse algumas partes dessa matéria. No quadro Momento Legislativo, ontem, na 32ª sessão ordinária da Câmara, foram abordados alguns temas, alguns requerimentos de relevância e passaram por votação, inclusive uma polêmica também na sessão da Câmara de ontem. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Marcos Pernambuco, ele que é vereador pelo segundo mandato. Pois bem, então após os comerciais, a gente trará inúmeras matérias para você, o nosso telespectador. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Estamos de volta com o programa A Voz do Povo. Ontem, a nossa equipe de reportagens exibiu aqui uma matéria no lixão de Goianésia. Aterro sanitário, vamos dizer assim, né? Porque, na realidade, era para ser um aterro. Hoje, está sendo transformado no lixão. A nossa equipe de reportagens, a nossa equipe técnica, fez a matéria. Nós entramos em contato com o secretário do Meio Ambiente, o senhor André Venceslau, para que ele pudesse dar explicações no que vem ocorrendo naquele local, lá no aterro sanitário, onde medicamentos são dispensados de forma completamente errada. Sabemos que a legislação, que a Anvisa, que os órgãos protetores do meio ambiente determinam que todo o medicamento vencido deve ser incinerado. Em Goianésia não está acontecendo isso. Seringas com agulhas estão sendo colocadas naquele local inadequado, inapropriado para dispensar esse tipo de lixo hospitalar. Olha essa imagem, observem para vocês verem. Sangue, luvas cirúrgicas são colocadas e o pior de tudo, naquele local, no aterro sanitário, existem famílias morando ali, de uma forma completamente desumana. Então não dá para a gente conviver com isso e ficar inerte. Não dá para a gente ver essas coisas erradas e não tomarmos providência. Nós estamos cobrando, nós cobramos do secretário do Meio Ambiente um posicionamento hoje novamente. Nós ligamos para a Secretaria do Meio Ambiente, não fomos atendidos. A secretária disse que ele estava em reunião, que estava atendendo o pessoal e não poderia nos atender. Então nós estamos cobrando providências. Semana que vem, nós estaremos entrevistando aqui o doutor Antônio de Pádua, ele que é o promotor do Ministério Público do Meio Ambiente. Então a gente vai cobrar dele também providências, tá bom? Então, mais uma vez, a gente pede para que o secretário do Meio Ambiente nos atenda. Nós estamos fazendo aqui matérias jornalísticas. Nós não estamos fazendo aqui sensacionalismo. Nós não estamos fazendo aqui mostrando fatos que sejam inverídicos. Nós estamos mostrando fatos reais. E em cima de fatos não existem argumentos. Então nós pedimos encarecidamente ao secretário do Meio Ambiente que nos dê explicações, não a mim, não ao programa A Voz do Povo, mas à comunidade, ao povo de Goianésia.
pois o chorume, ele vem correndo a céu aberto. Chorume é um veneno, e ele está adentrando o lençol freático da nossa cidade, do nosso município. Então a gente pede encarecidamente que o secretário possa nos atender e vir aqui na próxima semana explicar para a população quais providências serão tomadas. Inclusive, nós cobramos veementemente aqui do Ministério Público, nós cobramos do governo municipal e nós cobramos também dos vereadores. E isso será tema também. O Marcos Pernambuco será nosso entrevistado e ele não será também aliviado disso não. Nós iremos cobrar isso dele também. Após os comerciais, nós traremos um momento legislativo. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Não compre o seu iPhone antes de pesquisar os preços da JJ Celulares. JJ Celulares, todas as marcas e modelos de iPhone, novos e usados. Você compra pelo cartão de crédito, você compra em cheque pré-datado. JJ Celulares, pelo telefone 98576-1313. JJ Celulares. Pois bem, ontem aconteceu na Câmara Municipal de Goianésia a 32ª sessão ordinária dessa 16ª legislatura. Alguns projetos foram colocados ontem em votação pela segunda votação. Alguns polêmicos, outros de pouca relevância e alguns importantes. Eu vou citar 3 que eu citei ontem. Ontem foi aprovado pelos presentes o requerimento do vereador Celino, onde ele solicita ao chefe da Casa Civil e ao prefeito municipal a contratação de fiscais para o PROCON. Parabéns, Celino. Excelente requerimento, pois o PROCON de Goianésia, todas as vezes que é procurado, a desculpa é a mesma, não temos material humano. Então esperamos que esse requerimento seja atendido pelo governo municipal, pelo Renato de Castro, pelo chefe da Casa Civil, o senhor Fião, e contrate fiscais. O PROCON é um órgão importante. Quando temos na cidade um PROCON atuante, a coisa muda a favor do consumidor. E quando está inerte da forma que está, aí fica aquela questão que os fornecedores levam vantagens. O outro requerimento que eu chamo a atenção, o presidente da casa, o vereador Altemar Carrilho, ele solicitou ao prefeito municipal, secretária de Esporte, Lazer e Cultura, Estela, a construção de arquibancadas, banheiros e vestiários lá na Lagoa Princesa do Vale, ou Parque Municipal Otávio Lage. Ele falou desse requerimento. Lá da Lagoa, lá no Parque Otávio Lage, uma arquibancada, né, e um vestiário com banheiros, porque nós sabemos que acontece vários jogos naquele campo e os atletas não têm onde trocar suas roupas, né? Vestir a roupa, o uniforme de futebol. Então, solicitar que seja construídos vestiários para que os atletas possam utilizar e também as arquibancadas, né? Como tem jogos, são vários jogos, é claro, há torcidas, vão para lá e não há lugar para sentar. Então eu peço aí ao prefeito que atenda esse requerimento, eu acredito que é de grande importância para a comunidade de Goianésia, o povo espera que seja construído lá essas arquibancadas e esses vestiários.
O presidente Temal, o vereador Temal Carrilho, ele também fez o balanço dos 6 primeiros meses dessa legislatura, pois agora, no mês de julho, será recesso da Câmara Municipal de Goianésia. Um balanço positivo, né? Nós, vereadores, temos o compromisso aí com a comunidade, como foram apresentados vários projetos pelo prefeito Renato de Castro, projetos importantes, buscando aí benefício para a comunidade. Nós sempre, juntamente com as comissões, analisamos esses projetos, emitimos pareceres, as comissões emitem pareceres, o projeto vai para discussão, é bem discutido pelos vereadores e, é claro, após essa discussão, são todos aprovados, na maioria deles por unanimidade. São projetos importantes para a nossa comunidade, para a nossa cidade. E os vereadores também, cada dia mais compromissados, cada dia mais interessados no trabalho, apresenta requerimentos também importantes, pedindo ao prefeito que seja feito benefícios para comunidades. São vários requerimentos, vereador cada dia mais mostrando aí a sua condição de legislador e apresentando requerimentos cada dia mais importantes para o prefeito, para que o prefeito possa atender esses pedidos juntamente com os seus projetos de lei, e essa casa não tem aquela forma de legislar tentando prejudicar, tentando rejeitar alguma coisa do prefeito. Sempre sim aprovar, porque a gente sabe que é projeto importante para a comunidade. O prefeito municipal de Goianésia, hoje pela manhã, ele lançou lá no Paço Municipal um programa Conviver com Saúde, daquele programa Conviver, né? Então, é um programa importantíssimo que será lançado, que foi lançado, aliás, pelo prefeito. Também hoje, às 15 horas, lá no Paço Municipal, o prefeito estará lançando o programa Mais Emprego, Mais Indústria. Como nós falamos aqui ontem, vou repetir. Toda a programação, tudo aquilo que é bom para a cidade, nós iremos mostrar. Não temos lado político, somos independentes, tá certo? Não temos aqui rabo preso com ninguém, A gente sempre veio mostrando aquilo que é real, sempre a gente veio mostrando aquilo que é a realidade dos fatos. Então, essa semana, o prefeito Renato de Castro, está promovendo, fazendo essas inaugurações e lançamentos pela cidade. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta logo após. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos.
Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Estamos de volta, tivemos um pequeno problema técnico e nós estamos novamente aqui. Então, como eu havia dito aqui, não sei se para vocês aí saiu o som, mas nós estamos dizendo, falamos aqui ontem e hoje, da programação do aniversário da cidade. Goianésia, que no próximo dia 24 de junho, completa 65 anos de emancipação política. E vem sendo feito programação hoje, na parte da manhã, o prefeito Renato de Castro lançou um programa da saúde, daquele projeto Conviver. E às 15 horas, lá no Paço Municipal, será lançado também um programa Mais Emprego, Mais Indústria. Tá certo? Essa é a programação de hoje. Ontem na Câmara, continuando com o que foi, a gente vinha falando sobre os requerimentos, uma coisa chata. Eu até não ia dizer sobre esse assunto, mas tem que ser dito sim. Todos os anos são apresentados, através de projeto, decreto legislativo, nomes de moradores da cidade para serem agraciados com a honraria de título de cidadão goianesiense. Todos os vereadores apresentam aqueles nomes, são colocados em apreciação e ontem, não vou dizer o nome, eu acho que não tem, seria até indelicadeza da nossa parte, mas ontem um nome que foi apresentado, ele foi reprovado. A pessoa recebeu a notícia que receberia o título, passa para a família, liga para a mãe, liga para o pai, para o sobrinho, olha, eu vou ganhar o título de cidadão goianesiense. Aí, de repente, ontem, numa votação secreta, o nome dele foi reprovado. Então, eu achei uma forma indelicada. Quando você apresenta o nome de uma pessoa, deve passar primeiro pelo crivo. Olha, esse não, aquele não, vamos passar por uma comissão. Agora, primeiro, fizeram a votação, a primeira votação na sessão de terça-feira, na 31ª sessão ordinária, e o nome dele passou normalmente, na primeira votação. Ontem, foi colocado mais uma vez em apreciação, aí, voto secreto, o nome dele foi reprovado. Entendo como indelicadeza, falta até de bom senso. Vou dizer aqui, senhor vereador, que lançou esse nome, primeiro, fizessem uma análise bem criteriosa se essa pessoa seria merecedora desse título, para depois não passar por esse constrangimento. Constrangimento, na minha opinião, não só para essa pessoa, mas também para a Câmara Municipal. Porque você rejeitou o nome de um cidadão que alimentou a ilusão de uns dias que seria agraciado como cidadão goianesiense, que é uma honra. Isso é uma honra. A pessoa receber um título de cidadão de uma cidade como a nossa, isso é motivo de alegria e de muita honra. Tá bom? Então achei indelicadeza total por parte desse vereador que apresentou o nome dessa pessoa, deixou passar por esse constrangimento. Tá bom? Fica aqui o nosso registro. Fica registrado aqui para que não aconteça mais dessa forma. Logo após os nossos comerciais, iremos receber aqui, iremos falar com Marcos Pernambuco, vereador da base progressista. Logo após os nossos comerciais.
Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Como havíamos anunciado, está aqui em nossos estúdios o vereador Marcos Morato, ou como queiram, Marcos Pernambuco. Bom dia, Marcos, e obrigado pela sua presença. Bom dia, Jamil, bom dia, eu que agradeço pela oportunidade. Marcos, vamos lá então a questões políticas. Sabemos que Marcos recentemente criou, ele e outros vereadores e outros políticos da cidade, vamos dizer assim, criaram um bloco progressista. O que te levou a criar e ir fazer parte desse bloco? Olha, o que levou, Jamil, a gente criar esse bloco, né? Inclusive tem pessoas de todos os segmentos que dentro do município de Goiás, né? Às vezes a gente não expõe, essas pessoas têm que estar mais saudáveis, né? Por todos os segmentos, diversos, que a gente tem uma participação muito grande, mas isso é uma possibilidade de novas discussões políticas, né? Que esse grupo, inclusive, está aberto as novas discussões, ampliar essas discussões, ampliar, acho que as oportunidades políticas dentro do próprio município de Goiás, dar uma nova alternativa. Dar uma nova alternativa, por exemplo, para o goianiense, né? Um leque maior, né, de discussões. Então, vendo nesse livro, né, a gente teve essa visão, né, já viu, de tentar dar uma oportunidade também ao goianiense de ter uma discussão ampliada, né, dentro do município de Goiás. Então, o grupo em si foi criado nesse intuito. Né? Mas vocês, de antemão, vocês perderam um membro. Nós sabemos que vocês, recentemente, dessa criação do grupo, vocês tinham ali o Everton Fonseca. O Everton Fonseca, que fazia parte desse bloco progressista, esse bloco independente. Aí, de repente, o Everton foi convidado pelo prefeito Renato de Castro para fazer parte da base aliada do prefeito. Ou seja, o bloco progressista, ele teve uma baixa, com isso, ele se sentiu fragilizado com a saída do Everton Fonseca desse bloco? Começar, né, com A e B sem nenhuma dificuldade. Na verdade, a gente, de certa forma, parabeniza, né, o próprio Everton, um jovem professor, a gente tem aqui uma admiração, né, um jovem que realmente tem aí uma participação política, mesmo ainda recente, né, mas que de grande valia. Então, eu disse que o Everton é promissor, uma pessoa que também tem grandes possibilidades promissoras políticas, já pensa que ele tem o seu grupo também, assim, tem também o respaldo, de certa forma, da gente, né? Não é porque ele foi com a base do governo que, de certa forma, desligou do nosso grupo. Não, a gente simplesmente desejou, né, boa sorte para ele e que tem todo o nosso respaldo, ele está, inclusive, compondo, que é um entendimento da parte dele, por a pessoa ter a liberdade de poder trabalhar dentro do nosso grupo nesse sentido. Então, de certa forma, a gente, inclusive, entende o posicionamento dele, né, e a gente respeita. De certa forma, a gente tem um grande respeito, né, pelo entendimento que está ele querendo, então, compor a base do governo. A gente tem todo o respeito a essa decisão do Everton, né, já disse que é um vereador, né, que, como eu disse, né, muito promissor. Eu vejo que o Everton realmente tem grandes possibilidades futuras, né, de crescimento político. Então, se ele acha que esse é o caminho de um crescimento político, né, então, de certa forma, nós temos mais aqui deixar que ele próprio conduza, né, seus pensamentos, suas ideias, né, nesse sentido. Vou te fazer uma pergunta polêmica, logo após os comerciais. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou.
Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move. Vereador Marcos Pernambuco, o ano de 2018, nós sabemos que é ano de eleição, tanto para governador, senador, mas também localizada. Esse ano é ano de eleição para a escolha da mesa diretora, para um novo presidente do biênio 2019-2020. Marcos Pernambuco é candidato à presidência da Câmara? Seu nome está sendo ventilado? Olha, Jamil, como você mesmo disse, a grande importância de eleições, tanto do âmbito municipal, estadual, federal, e assim também nós também vamos considerar principalmente a eleição, por exemplo, da mesa diretora, no qual o meu nome também tem realmente sido ventilado, né? Muitas pessoas têm aí comentado, pelo que a gente fez o trabalho de 6 anos, né? Estamos preparados, caso o nome da gente possa ter aí um quórum, né, de entendimento, né? Mas existe essa conversação entre você e os não vou dizer da sua base aliada, você é progressista, daquele bloco independente, autônomo, né? Independente. É isso. Então você já vem fazendo essas conversações, existe essa possibilidade dessa eleição vir a acontecer, de um Marcos Pernambuco ser o novo presidente da Câmara Municipal? Olha, Jamil, como eu imagino, acredito eu que vai ter mais de 2 chapas, por exemplo, a disputar, né, a presidência da Câmara. Acredito que sim, pode ser que, conforme eu disse, tendo aí um coro, por exemplo, alguém, por exemplo, dentro dos próprios vereadores, que acredito eu que dentro da Câmara hoje eu tenho assim uma simpatia dos demais 14 vereadores, a gente realmente tem um trâmite livre dentro da Câmara, a gente tem a liberdade de dizer isso, porque essa realmente é o que tem acontecido, mediante a seriedade que a gente traçou durante esses 6 anos que eu estou dentro da Câmara de Goianésia, né? Então, mediante esse trabalho, que inclusive fiz com muita seriedade, né? Inclusive, Marcos, te interrompendo um pouquinho, o Marcos está no seu 2º mandato. Você, na legislatura passada, você era a oposição ao ex-prefeito Jales. E você cresceu seus votos. Você foi um dos poucos vereadores que foi à reeleição, que tiveram sucesso, inclusive, né, angariando mais votos. O que você entende, por que disso? Qual foi o projeto, qual foi o programa apresentado pelo Marcos Pernambuco que lhe credenciou a crescer a sua votação? Olha, Jamil, eu primo muito pelos princípios, né? Então eu, como uma pessoa que realmente, nesse sentido, tendo os princípios, assim, e aí a base alencada, por exemplo, junto aos trabalhadores, junto ao servidor público, junto à classe eclesial. Então acho que, mediante esse trabalho, com muita seriedade, mesmo tendo sido aí uma oposição, né, no governo anterior, mas com muita responsabilidade e com muito respeito ao governo anterior do Jales. Então, assim, eu tive então esse crescimento, né? Eu tive esse crescimento de voto justamente pela seriedade que a gente trabalha, inclusive a gente tem todo o respeito, né, do próprio grupo, né, que na época a gente era oposição, mediante o trabalho que a gente levava a política em si, o trabalho político, né, porque na realidade, Jamil, eu não sou um vereador que fica restrito ao gabinete, né, no sentido assim de que só faço atendimento lá no gabinete. Não, na realidade eu sou um vereador que busca nas bases, aquelas mesmas bases que me elegeu, eu volto. Sempre que, por exemplo, que tem qualquer demanda, eu tenho essa preocupação. Quando eu falo, eu estou ligado aos movimentos sociais, né, ao eclesiásticos, ou seja, nas igrejas, estou ligado aos movimentos. Então, assim, eu volto a essas pessoas e muitos requerimentos, amigo, que está dentro daquela casa de leis, são de propositura da comunidade. Então, eu sempre prestigio essas pessoas que me ajudaram a chegar na Câmara. Então, me diga uma coisa, Marcos foi eleito na base aliada da coligação que elegeu Renato de Castro. Hoje você não faz mais parte. Seria constrangedor você dizer quais os motivos que levaram você a sair da base aliada, da situação, para criar esse bloco de independência, para dar um grito, levantar a bandeira e falar, eu sou independente.
O Marcos Pernambuco está no bloco autônomo, independente. Você contaria para nós o porquê? Olha, Jamil, essa situação aí de ser oposição, ser situação, na realidade eu me coloco muitas vezes vendo as pessoas me colocarem dentro ou fora, eu fico só assistindo, né? Eu fico observando, porque às vezes não sou eu. Oposição burra. Claro, Vamos dizer claro. Assim, porque o importante de um parlamentar é que ele analise os projetos, os requerimentos, pensando no coletivo. Claro. No coletivo, pensando na sociedade, pensando na população. Porque a gente vê no meio político parlamentares que ele pensa no seu grupo, que ele olha só para o seu umbigo. Esquece, né, daqueles que o elegeu. Então, eu te fiz essa pergunta, Marcos, porque muitas pessoas questionam, saiu do bloco A, foi para o B, saiu do lado A, foi para o B. Mas eu não vejo assim. Eu entendo que o parlamentar ele tem que ter postura. Primeiro, vou dizer uma coisa aqui, no meu ponto de vista, pesado, mas tem que ser dito. O parlamentar que se vende, ele não tem moral. Já dizia Nelson Bicudo, né? Isso. Quem se vende tem preço, mas não tem valor. Não tem valor. E na Câmara Municipal de Goianésia esse ano, nessa legislatura, é uma Câmara recheada de suplentes, é uma Câmara recheada de pessoas que foram eleitas por uma coligação, que está em outra, que foram eleitas na base do Renato, que hoje, aliás, na base do Jales, que hoje está na base do Renato. Então, essas coisas às vezes deixam o eleitor meio que confuso. Não é? Mas o Marcos, sabemos que o Marcos ele deu o grito de independência porque ele achou que aquele era o momento. Ele não se vendeu, vamos dizer assim, palavra pesada. Mas Marcos Pernambuco, ele não se vendeu. Ele se propôs a ficar independente sem olhar lados. Inclusive, Jamil, sobre essa questão, quando eu disse que, olha, as pessoas outra me colocam, me põem como oposição, situação, é verdade, porque na realidade, assim, a própria história, né, até então, prova que eu nunca saí da base, de certa forma, porque eu sempre ajudei o Renato, eu sempre ajudei o MDB, desde a época do Gilberto. Inclusive, Jamil, eu quero até agradecer, né, a Vossa Excelência, né, que é bacharel em Direito, que sempre que teve, inclusive, na minha primeira campanha, você foi uma das pessoas que, hora ou outra, me exaltava justamente pelo meu posicionamento. Os comícios. Justo. E eu usava a palavra, Marcos Pernambuco, ele prima pela família. Pela família. Então, são princípios, Jamil. Então, eu agradeço ao Jamil, assim, que muitas vezes me ajudou nesse sentido, inclusive em Palanque. Creio eu que a hora ou outra era até chamada a atenção por isso, mas agradeço, Jamil. Então, voltando à questão, por exemplo, de estar ou não na base, eu nunca saí da base. Na verdade, assim, os projetos, por exemplo, que foi o legislativo até hoje, proposto para o executivo, que tem a simpatia popular, eu nunca deixei de votar favorável. Assim também, na época que eu era oposição ao Jales, todos os projetos que tinham simpatia popular, eu toda a vida votei a favor. Então, ou seja, assim, vota pela população. Vota pela população. Né? Inclusive, ontem você apresentou um requerimento, que foi votado pela segunda vez, daquele programa Bucal, onde você solicita ao governo municipal a criação de um programa para doação, ou sei lá qual a palavra, sem ônus, para os servidores públicos do município de Goianésia, próteses dentárias e também implantes. E foi aprovado pelas partes, por unanimidade, e é um programa interessante. Queria que você falasse desse programa. Então, esse programa, na realidade, era um programa bem, eu acredito que seria importante para o nosso município, né, que era como se fosse ali um plano de saúde, né, embasado, por exemplo, em leis, que eu sei que, inclusive, existe já a lei, né, que poderia estar sendo implementada nesse sentido, né. Na verdade, existe, por exemplo, meios dos quais a prefeitura pode utilizar, ainda falta, lógico, a lei para poder... A lei para legalizar essa doação. Legalizar essa doação. Então, eu gostaria, assim, também, como a gente pôde observar, que recentemente teve aí um caso, né, de um servidor, né, que foi beneficiado, né, que parece que depois, por exemplo, quando a mídia deu essa publicidade, aí recuaram, né, porque a prefeitura doou a um servidor público que tem um salário de secretário. E isso foi muito divulgado pelas redes sociais, grupos de WhatsApp, porque foi de uma forma meio que obscura. Agora, com esse seu requerimento se tornando lei, aí o prefeito, o executivo, ele tem condições, dentro desse programa, de fazer essas doações. Porque é desagradável uma pessoa precisar de uma prótese e não ter condições,
né? A pessoa se sente até constrangida, um implante ou uma prótese dentária que seja dentadura. Então esse projeto seu, ele foi aprovado ontem, esse requerimento, eu achei ele interessante. E inclusive você foi questionado se era porque você viu aquele fato do servidor ter sido agraciado, aí eu ouvi sua palavra, sua fala, e realmente você foi por aquilo que você entende que seja correto, que todos têm acesso, né, a esse programa, que os servidores tenham acesso a esse programa. Então, é um programa interessante. Você também, recentemente, apresentou um requerimento de um programa de artesanato. Fale para a gente desse seu requerimento. Então, antes mesmo de adentrar no artesanato, né, que seria o artesanato sustentável, né, eu gostaria também de fazer um adendo sobre a questão para complementar, né, porque, na realidade, eu não sou contra que o servidor seja beneficiado, independente se ele é um servidor público, como se diz, de cargo comissionado, né, ou efetivo. Não, eu acredito que todos têm que ter esse benefício. Então, esse requerimento, Jamil, veio realmente para o encontro, né, de atender todos, de atender, por exemplo... Que não seja individualizado. Não seja individualizado, para toda a nossa comunidade, que seja, por exemplo, atendido o nosso, né, o gari, que seja atendido ali o pedreiro, que seja atendido, por exemplo, a merendeira, que seja atendido... Todos, mas toda uma totalidade, e o administrativo também possa ser contemplado nesse requerimento. Então, na verdade, o requerimento ele foi nesse sentido, né? Por exemplo, de contemplar todos os servidores em geral e também levar esse atendimento de saúde bucal a toda a nossa comunidade, porque conforme você já bem salientou aqui, né, quando você fala, por exemplo, da saúde bucal, a pessoa às vezes fica constrangida, por exemplo, de estar no meio coletivo, devido justamente às vezes de estar ali com um problema, né, bucal. Tem uma deformação, né? A pessoa está ali sem dente, faltando, ela sente constrangida porque ela sente aquela deformação física dela, nos constrange. E é como se fosse assim, Jamil, é uma necessidade, como se diz assim, de incumbência, por exemplo, da dignidade da pessoa humana. Eu vejo nesse sentido. É o resgate. É o resgate. Perfeito, Jamil. É dar o resgate, é de resgatar um direito, né, que eu acho que o cidadão tem, um direito, por exemplo, que eu acho que deveria, inclusive, estar constado no texto constitucional, né, de atender o princípio da dignidade humana. Eu vejo nesse sentido, muito importante. E aí, quando se fala, por exemplo, do artesanal sustentável, é muito importante. É interessante porque é uma parceria, acredito eu, que é do interesse de uma coletividade, de uma totalidade, porque eu acho que contemplar, né, as pessoas, artistas do nosso município, e eles também ter, por exemplo, acesso, seja aos meios de comunicações, seja, por exemplo, uma forma que ele possa viabilizar o próprio comércio daquilo que ele faz e faz de muito bem feito. Eu acho, então, que é um programa excelente, né, que poderia, então, resgatar, por exemplo, a cultura, a economia, né, em diversos aspectos dentro do município, que seria favorável, né, ao nosso município, seria favorável a muitas famílias que, ora outras, são discriminadas até mesmo por não ter esses espaços, sabe, Jamil? Então, eu vejo dessa forma, né, esse artesanato sustentável, né, de sustentabilidade, é nesse sentido, é utilizar, né, as pessoas que existem dentro do município, que têm essas características, que são realmente, que têm, por exemplo, qualidade, capacidade, são verdadeiros artistas e que, ora outra, não tem essa valorização. Então, nesse sentido, Jamil, é também resgatar essa valorização com os nossos artistas do nosso município. Acho muito importante, muito interessante e de necessidade. Quando eu te fiz uma pergunta aqui, nós tivemos um pequeno problema técnico e não deu para ficar bem esclarecido, até porque questões de áudio. Eu vou fazer a pergunta novamente. No bloco progressista, nesse bloco independente, vocês criaram e fizeram até um lançamento na Câmara, eu estive presente, onde Marcos Pernambuco, Everton Fonseca, com a participação de Ari Osvaldo e de Ismael, que é o seu assessor direto. Vocês criaram esse bloco, fizeram um acordo, foram assinados até, foi documentado de uma forma bem legal até. E depois disso houveram certos fatores que tiraram o Everton desse bloco. Ah, mas o Everton, não, vamos ser bem francos, o Everton hoje faz parte da bancada de situação. Ele não aceitou a secretaria que lhe foi oferecida, mas ele é da base de sustentação do prefeito Renato de Castro. Como ficou essa base? Como ficou esse bloco progressista em que o líder é o Marcos Pernambuco? Ele ficou só? Ele recua ou ele continua com a mesma força lutando por esse seu ideal? Olha, Jamil, eu vejo que o bloco independente, né, que foi formulado aí, com
membros dos quais eles são expostos, né? Mas na realidade o bloco ele é muito maior, né? A gente está aí composto por diversos segmentos, né? Segmentos sociais, segmentos trabalhistas, o segmento eclesial, né? Que a gente tem uma grande participação dentro desses movimentos e que, consequentemente, a gente tem o respaldo, né, de uma totalidade. Agora, quanto em relação ao vereador Everton, é um jovem promissor. Eu, assim, tenho um grande respeito, né, pelo vereador Everton Fonseca, né, que tem os seus posicionamentos. E o grupo, por ele ter, inclusive, composto agora a base do governo, segundo o que a gente, por exemplo, tem o conhecimento, né, isso também não nos tira, por exemplo, a nossa, como que eu poderia dizer, a forma de a gente conduzir, a nossa proximidade. Não tira a nossa proximidade por ele estar compondo o governo. Não. Na verdade, como o grupo é um grupo independente, eu converso, por exemplo, né, com A, eu converso com B, com toda clareza, sem nenhuma dificuldade. Então, ele entendendo que isso, para ele, como é um jovem que eu vejo, que é muito promissor politicamente, então eu vejo que ele tem independência, né, para, então, entender da melhor forma possível que, caso ele está, né, na base do governo, seja melhor para ele. Então, na realidade, nós, como temos a independência, então não temos, por exemplo, dificuldade de entender esse posicionamento dele. Mas, de qualquer forma, a gente, inclusive, parabeniza o vereador, né, pelo posicionamento, já que ele vê dessa forma que seria o melhor para ele, como ele é uma pessoa que eu vejo que tem total autonomia dentro do nosso próprio grupo, porque todos nós temos autonomia, então a gente só tem mais que parabenizá-lo e desejar boa sorte, né, nessa nova empreitada. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma grande proximidade, nós não temos nenhuma dificuldade de estar junto. O Everton é um grande companheiro, um menino novo que realmente tem grande futuro político. Para a gente encerrar o nosso papo, eu faço uma pergunta. O vereador Marcos Pernambuco, como é que ele está vendo esse cenário da política, eu não vou dizer nem goiana, da política local? Vários nomes colocados aí para apreciação, pelo menos dos partidos por enquanto, né? Porque vão acontecer as convenções, isso acontecerá no final do mês de julho até o dia 7 de agosto, parece que é o prazo estipulado pelo TSE. E hoje você analisa as candidaturas, hoje nós temos em Goianésia Marcos Vinícius e Dr. Pedro, de um mesmo grupo. Nós temos o Everton, que vem como novo, e nós temos o Dr. Hélio, daquela parte de conservadorismo, né? O Dr. Hélio vai para o seu 6º mandato. Como é que Marcos Pernambuco está enxergando esse cenário dentro de Goianésia hoje? Olha, esse cenário é muito importante, assim, também já começando também desde a Câmara também, em relação à própria eleição da mesa diretora também, que eu acho que passa pelo crivo aí de responsabilidade de nós vereadores. Então, nesse intermédio aí, a gente tem que entender que aí, posteriormente, a gente vai estar discutindo essas possibilidades, né, de estar apoiando ou esse ou aquele, ou seja, qual o candidato a deputado estadual, a federal. Eu, particularmente, já posso afirmar que federal eu estarei com a Flávia Moraes. Né? Que ela é do PDT, que você fez parte, é isso? Isso, a Flávia Moraes é uma grande parceira, né? Inclusive ela esteve aqui em Goianésia diversas vezes, trazendo aí o ônibus da saúde. Da última vez a gente atendeu mais de 1000 pessoas, foi um grande evento, né? Atendendo aí a comunidade de Goianésia com diversos exames de diversas especialidades. Então nós estaremos já, né? Já isso é declarado, a gente vai estar com a Flávia Moraes apoiando. Estadual, você teria seu candidato hoje? Olha, Jamil, na realidade, um candidato que me procurou pessoalmente para conversar sobre a possibilidade de estar tendo um apoio foi o Hélio de Souza. Né? Esse foi o candidato, por exemplo, que me procurou, né, assim, de certa forma, e que deixou... Você tem rejeição a algum desses 4 nomes que eu citei? Você teria rejeição hoje? Não. Dos 4 nomes? Não, na realidade, assim, são goianesienses, né, no caso, o Hélio, o Marcos Vinícius... Pedro e o Emerson. E o Emerson. São pessoas de Goianésia, né? Então acho que para quem pensa numa política local, né? Para quem pensa numa política local, né? Não pensando lá na frente, de repente é interessante, não teria nenhuma rejeição quanto a esses nomes, né? Mas o único que conversou comigo dentro do município, pessoalmente, que se declarou assim, pedindo, né, o apoio, né, pedindo a minha participação, foi o Hélio de Souza. Mas as portas estão abertas, né, para conversar. A gente não tem nada definido quanto ao candidato, mas assim, há uma grande possibilidade de a gente estar pensando um pouco mais na frente. Então, claro que passa pelo crivo agora, que a eleição é agora, né, 2018, né, e que faça a coisa certa, né? Faça a coisa certa. Eu sempre falo aqui, o vereador, e isso faz parte do meu eu. Eu sou bairrista, eu não voto em nenhum candidato que não seja de Goianésia.
Não tenho rejeição ao nome do Dr. Hélio, nem do Pedro, nem do Marcos Vinícius e nem do Emerson. Se a eleição fosse hoje, tenha certeza, eu votaria em qualquer um dos 4, sem nenhum problema, sem nenhum remorso depois. O que eu não votaria, espero que a população entenda isso, que para Goianésia e para qualquer outra cidade, o interessante, o importante, você ter representatividade. Como seria bom se Goianésia pudesse ter 3 deputados lá na Assembleia? Seria excelente. A representatividade seria enorme. Anápolis tem mais de 300 mil eleitores, tem um, sabe por quê? É exatamente porque a população, o eleitor não é bairrista. Ele vota em qualquer candidato de outra cidade. Então, eu faria até uma campanha a nível municipal para que o nosso eleitor votasse em candidatos da nossa terra. Eu esqueci, desculpem, eu vou até fazer aqui um pedido de desculpas. Existe também o doutor Antônio Ottoni, que também é candidato. Votaria no 5, então. Eu vou retificar o que eu disse. Votaria no 5. Doutor Hélio, no Emerson, no Pedro, no Marcos Vinícius e no doutor Antônio. E não votaria em nenhum candidato a deputado estadual de outra cidade. Então, se a população entendesse assim, Goianésia seria uma das cidades privilegiadas, porque nós somos bem representados. O doutor Hélio representa muito bem o nosso município. Nós já tivemos o doutor Gilberto, já tivemos Mara, já tivemos o saudoso Bambuzinho, já tivemos o Renato de Castro como deputado. Então, que bom seria se pudéssemos ter até uma utopia, mas é fácil de realizar um sonho desse. Termos 3 deputados estaduais sentando naquela Assembleia e representando Goianésia. Um deputado, Jamil, ele tem uma grande importância para dentro do município, principalmente quando ele se desdobra, quando ele pensa no seu município e leva, né, o benefício, porque é através das emendas que as coisas acontecem dentro do município, né? Então, quando o deputado, ele realmente... E aquele que tem portas abertas, aquele que abre a porta e fala, governador, eu quero isso para Goianésia, isso. Aí, sim, governador... Então, a cidade cresce, os benefícios vêm, o trecho fica curto, né? O trecho Goiânia para Goianésia, ele fica bem curto. Agora, quando você não tem representatividade, é uma distância longa, é do Oiapoque ao Chuí, a coisa não chega. Então, é por aí. Marcos, eu agradeço muito a sua presença, foi muito bom tê-lo aqui como nosso entrevistado. Espero mais vezes contar com a sua presença aqui. Espero que Marcos Pernambuco continue com essa postura de um vereador voltado para a comunidade, um vereador que sempre tem demonstrado que preocupa com o coletivo, não olha para o próprio umbigo. Isso é importante. Quem dera se todos os políticos do Brasil tivessem essa postura. Estou dizendo isso para você, sabe do meu relacionamento contigo, sabe do meu respeito pela pessoa do Marcos Mourato, pela pessoa e pela figura, pelo vereador Marcos Pernambuco. Então, agradeço a sua presença, esperamos mais vezes você aqui em nosso programa. Eu que agradeço, Jamil, inclusive assim, eu até me emociono, né? Porque, na realidade, nós temos um conhecimento, né, já de longa data, né, Jamil? E agradeço por tudo, pelo espaço onde você está aqui também deixando em aberto para que a gente possa dar alguns esclarecimentos. E fico muito feliz no dia de hoje estar podendo estar aqui com você, né, dando essa entrevista e realmente agradecê-lo, né, agradecer por essa oportunidade. A gente sabe das dificuldades que todo o momento político, né, em geral, né, ele é pesado, ele é difícil. Então a gente fica muito feliz de ter os espaços abertos e de que você possa, então, dentro de toda essa dificuldade que vê, às vezes, não só na política em si, mas também nos políticos, você ter essa ideia da minha pessoa, por me conhecer, isso me dá uma grande satisfação, uma grande dizer que não, eu tenho que continuar, então, eu tenho que continuar com meus projetos. E saiba de uma coisa, eu sou autêntico. Eu, para elogiar uma pessoa, ela tem que ser merecedora. Você diz, Jamil. Então eu agradeço mais uma vez. Então eu fico feliz e estou lá à disposição. Na medida que você precisar de um esclarecimento dentro daquilo que esteja ao meu alcance, você pode contar, você sabe que tem meu apreço. E parabéns também pelo programa, que realmente ele tem feito uma grande diferença dentro do nosso município. Eu que agradeço, Marcos, e nós estamos encerrando aqui mais um programa A Voz do Povo. Amanhã, sábado, não teremos o programa, mas na segunda-feira estaremos de volta. Lembrando que na próxima semana o nosso programa estará recheado. Olha, que semana que vem nós iremos receber aqui, como os nossos entrevistados, Dr. Antônio Pádua,
promotor do Ministério Público de Goianésia. Nós estaremos recebendo aqui Dr. Gilberto Batista Naves, grande político, grande homem, grande advogado. Estaremos conversando com ele assuntos diversos. Estará presente, confirmada a presença dia 21, Dr. Rissan Mohamed Hamida, secretário municipal de saúde. Ele que nunca concedeu entrevistas para nenhuma emissora de rádio goianésia e nenhuma TV. Então será um fato inédito, nós teremos a honra e o privilégio de tê-lo aqui falando da saúde do nosso município. Na sexta-feira, dia 22, confirmada a presença do Dr. Pedro Gonçalves, pré-candidato a deputado estadual pelo Partido da Solidariedade. Então, teremos uma semana recheada de novidades para você. Um forte abraço, um ótimo final de semana e até lá. Desde que o homem inventou a roda, a inovação nunca mais parou. Se locomover deixou de ser uma dificuldade. Os meios de transportes evoluíram e passaram a ser valiosos. Seu veículo é uma conquista e precisa ser protegido. Assim, surgiu a AutoVip, reunindo pessoas que veem seus veículos como uma parte importante de suas vidas. Seja um associado e sua única preocupação será decidir qual o próximo destino. AutoVip, protegendo o que te move.